Ó, eu falei que o Bretas só queria uma vaguinha no STF, aí ele fez aquela operação toda contra o advogado do Lula, contra filhos de ministros do TCU e do STJ que não tomam decisões favoráveis ao Bolsonaro, e contra o Ossef, que estava ameaçando o Bolsonaro com áudios. E eu falei, ó, ele quer a vaguinha dele no STF e ele está mostrando que ele é muito leal ao Bolsonaro. E dito e feito, hoje essa é a notícia de que o Bretas, amigos de pessoas ligadas ao Bretas, ao Bolsonaro, estão tentando convencer, a pedido do Bretas, obviamente, estão tentando convencer o Bolsonaro a colocar o Bretas no STF. Aí, outro que também está tentando mostrar lealdade ao Bolsonaro, mas isso há mais tempo ainda, ó, se tem alguém que é leal ao Bolsonaro, é o Augusto Aras. O Augusto Aras, ele também pediu a amigos que tentem ver com o Bolsonaro se há alguma possibilidade de ele ser o escolhido para o STF. Tá todo mundo querendo essa vaguinha, porque nos últimos dias o Celso de Mello ele anunciou que ele vai adiantar a aposentadoria. Ele ia se aposentar só em novembro, e agora ele falou que vai se aposentar no começo de outubro. Então, olha só, dia 12 de outubro, acho, se eu não me engano, é o dia que ele vai se aposentar. Então, tá todo mundo agora, epa, eu quero essa vaga. Ó, vamos ver quem é que vai ficar a vaga. Comenta, quem você acha que vai ficar com essa vaga? Eu vou comentar aqui sobre isso, sobre o Bretas e tudo mais, mas antes, um segundinho. Você quer ver a casa cair para todos esses criminosos que tomaram o Brasil de assalto? Um segundinho, curte o vídeo e se inscreve no canal. A coisa mais importante que você pode fazer hoje é se inscrever no canal. Ó, fica aqui o botão e é um segundo, é de graça. E quando você se inscreve no canal, o YouTube vai mostrar esse vídeo para mais gente que não é inscrita no canal. Exatamente porque o YouTube vai entender que esse vídeo está bombando e que as pessoas se inscrevem no canal a partir desse vídeo. Então, um segundinho de graça e você ajuda muito na oposição contra o desgoverno. Além da gente fazer oposição aqui todos os dias, também temos os outdoors que estamos colocando em todo o Brasil. Carros de som, olha, parabéns aos membros do canal, aos inscritos também, a todo mundo que faz parte do canal, porque olha, ó, a gente já fechou carro de som em tanta cidade, ó, já foi Belo Horizonte, foi hoje inclusive, Curitiba, Paraupebas, Belford Roxo, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, tem mais, Campinas, Natal, eu vou até perdendo a conta de todas as cidades. E também outdoor, ó, conseguimos finalmente outdoors em Goiânia, que é um reduto bem bolsonarista, então teremos outdoor em Goiânia denunciando os crimes do Bolsonaro também. Eu vou mostrar como é que foi o carro de som hoje em Belo Horizonte, foi ontem esse carro de som em Belo Horizonte, olha só. Mercado Central disparou o preço do arroz, do óleo, do feijão, enquanto nosso salário diminui. Belo Horizonte, dia 28 de setembro. Bolsonaro, o que o povo não sabe. Bolsonaro, o povo quer saber. Avenida Amazonas, com São Paulo. Para Michele Bolsonaro, Tamoios. Por que disparou o preço do arroz, do óleo, do feijão, enquanto nosso salário diminuiu e o desemprego explodiu? E a Avenida Amazonas. É legal que dá pra ver em vários vídeos que o rapaz, quando tá fazendo ação, ele manda, em vários vídeos dá pra ver as pessoas caminhando e olhando assim pro carro, tá todo mundo escutando, denunciando os crimes do Bolsonaro, porque que a Micheque recebeu 89 mil reais, denunciando o preço do arroz, do feijão, do óleo que subiram, denunciando que o Bolsonaro foi contra o auxílio emergencial e perguntando, Bolsonaro, por que o seu advogado, o Ossef, escondeu o Queiroz? Então tem várias coisas para denunciar o Bolsonaro lá. Quem quiser ajudar com isso, embaixo do vídeo tem o botão Seja Membro. Inclusive, parabéns a todos os membros, você é parte disso. Mas mais abaixo do vídeo ainda, no primeiro comentário tem PicPay, conta bancária, apoie-se. Se você não puder ajudar, ó, um segundinho de graça você se inscrever, você também é parte disso, porque você ajuda a fortalecer a oposição ao desgoverno. Aqui é oposição, vamos para cima deles. Agora vamos falar sobre o Bolsonaro tentando ir para cima dos seus inimigos, que é como usando o juiz Bretas. O Bolsonaro, olha, eu nunca vi alguém que tivesse tanta habilidade de manipular as pessoas. O Bolsonaro manipula milhões de brasileiros, mas manipular no jogo político. Porque o Bolsonaro, ele tinha uma escolha para fazer no STF. Uma, que é nesse ano. Tem mais outra no ano que vem. Ele usou isso a favor dele de maneira que eu nunca tinha visto antes. Por quê? O Bolsonaro conseguiu o Procurador-Geral da República, que é um cachorrinho dele, faz tudo o que ele manda. Às vezes ele morde, hein? O Augusto Aras às vezes dá uma tal no Bolsonaro, mas, em geral, tá sempre a favor do Bolsonaro. Por quê? Porque ele quer uma vaguinha na STF. O Bolsonaro conseguiu um juiz da Lava Jato, que é o Bretas,
que também fez uma operação que, esse não tinha como ser melhor para o Bolsonaro. É muito difícil ser uma coincidência, muito difícil. Ele pega documentos e faz busca e apreensão, uma coisa cinematográfica, contra advogados do Lula. Então ele ataca o Lula, ele ataca ministros do STJ e do TCU que têm decisões não favoráveis ao Bolsonaro ultimamente, quer dizer, ele ataca inimigos, e ele ainda ataca de sobra, vai lá puxar o Ossef. Olha só, na mesmo balaio colocou o advogado do Lula e o Ossef, advogado do Bolsonaro, que era advogado do Bolsonaro, do Flávio e tudo mais. E por quê? Porque o Ossef está ameaçando o Bolsonaro, saiu a notícia nas últimas semanas, saiu várias vezes. O Ossef está ameaçando o Bolsonaro com áudios, e o Ossef é meio... O Ossef, ele fala, se apertar, ele sai falando. Inclusive, quando o Queiroz foi preso, que ele estava desesperado, ele deu 7 versões diferentes sobre por que ele escondeu o Queiroz em 6 dias. Ele conseguiu mentir mais de uma vez por dia. E não é que eu tô falando, você tá chamando o cara de mentiroso, como é que você sabe se a versão é mentira ou não? Eu não preciso saber, porque ele deu 7 versões diferentes, então no mínimo 6 eram mentira. Mesmo se uma delas fosse verdade, mas eu não acredito em nenhuma das 7. E cada vez ele se contradizia, falava, não, o Queiroz viu, eu não sabia que ele estava em casa, ele não sabia que o Queiroz estava na casa dele. Depois ele sabia, aí descobriu-se que ele também hospedou o Queiroz no apartamento de luxo dele no Guarujá, aí ele falou que estava ajudando um amigo, tanta coisa. E o Ossef estava ameaçando o Bolsonaro, ele é uma bomba relógio, agora o Ossef está nas mãos do Bretas. Por quê? Tem muita gente que não pegou a sacada. A sacada é o seguinte, imagina que o Ossef fala, ele também está sendo investigado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. Aí imagina que o Ossef fala, quer saber, eu vou delatar o Bolsonaro? E aí eu não vou preso. Eu estou entregando quem? O presidente da República. Qualquer esquema você pode delatar se tiver alguém mais importante que você. Exceto na Lava Jato, onde os principais criminosos delatam gente menor, ou Dário Messer. Dário Messer é o cara que mais movimentou dinheiro, mas ele delata um doleiro que movimentou menos que ele, e aí ele vai solto. É só a Lava Jato. Mas o comum é o cara delata alguém que é mais importante que ele. E aí o Ossef, quem que ele conhece que é mais importante? É o Bolsonaro. E aí o Ossef não iria preso e acabaria com o Bolsonaro. Só que, se em outra investigação, e essa é uma outra, essa da Lava Jato é outra. A gente estava falando aqui de rachadinhas, funcionários fantasmas, negócio do Ossef com o Bolsonaro, que é outra coisa. É o Ossef com outras pessoas, não tem nada ligado ao Bolsonaro aqui. Se em outra investigação o Ossef cai, ele fica nas mãos do Bretas, porque ele pode delatar o Bolsonaro por aqui, mas por aqui ele continua preso. Então mesmo que fale, aqui nessa investigação aqui não vai dar cadeia para você, tudo bem para você. Nessa aqui ele pode ir preso, ele fica nas mãos do juiz Bretas ou do sucessor do Bretas, que com certeza é amigo. Na Lava Jato todos são amigos. É só ver a juíza do Copicola, ela é tão amiga do Moro que ela copiou e colou a sentença dele. Aí veio o juiz Bonatti também, da Lava Jato lá de Curitiba, o Bonatti, ele também, o cara antipetista. Ele, só para ter uma ideia de um exemplo do que ele fez, ele determinou um congelamento de bens do Instituto Lula de 77 milhões. Ele sabe que o Lula, do Instituto Lula não, do Lula, ele sabe que o Lula não tem 77 milhões em bens, mas dava capa de jornal, né? 77 milhões, que a pessoa que vê a notícia fala, deve ter, né? Não se congela uma coisa que a pessoa não tem. Se congela, você pode mandar congelar 1 trilhão. Se o cara não tiver, congela tudo que tem. Ele fez várias operações contra o Lula, várias decisões contra o Lula, e várias delas extremamente parciais contra o Lula, assim como o Sérgio Moro, assim como a juíza do Copicola. E aí na Lava Jato do Rio de Janeiro também devem ser todos muito amigos, aí o Bretas fica com o Ossef na palma da mão dele, ele fala, Bolsonaro, tá tudo sob controle, eu vou para o STF e o Ossef não vai te delatar porque ele tá na palma da nossa mão. Uma assinatura do Bretas, ele pega a caneta dele, que eu tenho certeza que não é Bic, porque o Bretas gosta de luxo, ele pega a caneta dele lá importada, ele assina e o Ossef fica preso por prisão preventiva, fica preso indeterminadamente, assim como o Cabral, que pegou uma prisão perpétua, foi condenado a tantos anos de prisão. O Cabral, minha opinião, estão guardando o Cabral para delatar o Lula, com ou sem provas. Lava Jato não precisa de provas, a gente sabe que não tem. Para delatar o Lula, para tentar tirar o Lula de 2022. Essa é a função do Cabral ter pego uma prisão perpétua. Ele tá desesperado o suficiente porque é perpétua. 30 anos para um cara da idade dele, ele vai sair da cadeia com 80 e tantos anos de idade e acabou. Então, a situação do Cabral é bem ruim e o Bretas já assinou para o Bolsonaro. O outro candidato à vaga, que é o Augusto Aras, aí, olha, os caras estão brigando para ver quem
é mais leal ao Bolsonaro. Enquanto isso, faz uma comparação disso e de como isso é tudo aberto. Olha como é aberto, a gente sabe o que está acontecendo. Aí eu falo, o Bretas fez isso porque ele quer a vaguinha no STF. Aí isso sai até em vários locais da mídia. E aí, o que acontece? Sai a notícia de que realmente era isso mesmo. O Augusto Aras também, falei aqui desde o ano passado, falei, o Augusto Aras vai ser um cachorrinho do Bolsonaro, que ele vai querer a vaga no STF. Pronto. Exatamente isso que aconteceu. Por que eu falei isso? Porque na Vaza Jato, o primo do Augusto Aras, que não é amigo dele, o Vladimir Aras, e o Deltan Dallagnol estavam conversando sobre como é o Augusto Aras, falando, é um cara que se rasteja pelo cargo, falaram que ele, xingando ele, falando bem mal do Augusto Aras. Quando ele falou, é um cara que rasteja pelo cargo, que vai lá se humilhar pelo cargo, o Augusto Aras quer o STF, ele não quer a PGR, ele vai fazer o que for necessário para ele ir para o STF. Depois, se ele vai trair o Bolsonaro ou não, é outra história. Que aí ele já conseguiu o que quer. Esse tipo de pessoa, o Bretas é a mesma coisa. Ele já conseguiu o que eu quero, agora Bolsonaro, dane-se. Então o Bretas pode ser o maior tiro no pé que o Bolsonaro já deu em toda a vida dele. Que o Bretas, lembre-se, é Lava Jato. E a Lava Jato, lembre-se, é Sérgio Moro. Se alguém que está contra o Bolsonaro é o Sérgio Moro. Então o Bolsonaro pode estar prestes a dar 2 tiros no pé, a não ser que ele escolha outra pessoa. O Jorge Oliveira, ministro da Justiça, André Mendonça, ministro da Justiça, também é outro que está querendo. Eu confundo sempre os dois, porque os dois foram nomeados na mesma semana, praticamente. E o Bolsonaro está sempre com os dois também. O outro também é candidato. Tem vários candidatos. Agora, compare isso com o governo do PT. A Dilma só indicou inimigos. Não tem um que a Dilma indicou que ajude. O Lula só indicou inimigos. Inimigo, eu não estou falando que tem que indicar um amigo para ser, vou indicar um amigo como o Bolsonaro está fazendo. Não, mas indicar alguém que, no mínimo, a única coisa que a pessoa vai fazer é não te perseguir, não rasgar a lei para derrubar quem o indicou. Aí é traição mesmo, porque você está rasgando a lei para derrubar quem o indicou. E olha, teve época que eram 8 dos 11 indicados pelo PT e eles rasgavam a lei para ferrar o PT. Para ferrar o PT. Não interessa, a instituição funcionava ao contrário, era para ferrar o PT. Tem gente que defende as instituições, diz que as instituições funcionam no Brasil. Funciona quando é para ferrar o PT ou quando é para elas se defenderem de algum ataque, como foi nos atos antidemocráticos. Agora, funcionar mesmo, desde 2015, talvez bem antes, já não funciona instituição nenhuma no Brasil. O Brasil está sob um regime que não é democrático. Se fosse democrático, o presidente hoje não seria o Bolsonaro, seria o Lula. Quem disse nem sou eu. O líder do Bolsonaro no Congresso é que fala. E ele ainda falou, isso não pode mais acontecer. Quer dizer, ele falou para alertar para que não aconteça mais. Ele falou, o STF mudou a regrinha do jogo, muda a regrinha. Agora tem prisão em segunda instância, tirou o Lula da eleição. O candidato do Lula perdeu, porque o Lula não pôde nem fazer campanha, agora muda de novo a regrinha do jogo, agora pode soltar o Lula. Já perdeu a eleição, já elegeu alguém de oposição. Quer dizer, o próprio líder do governo Bolsonaro ele falou isso denunciando a Lava Jato, dizendo que isso não pode mais acontecer, porque isso não é bom para um regime democrático. O líder do governo que só foi eleito porque isso aconteceu. Quer dizer, o Brasil está numa situação difícil e o Bolsonaro conseguiu fazer todo mundo rastejar pelo cargo, coisa que era o contrário. Em vez da Dilma usar a barganha dela ter tantos cargos na STF para indicar, o Lula também, não, foram indicando um inimigo atrás do outro. Eu lembro do Lula todo feliz indicando o Joaquim Barbosa, falando, tô indicando aqui o primeiro negro na história do STF. O Joaquim Barbosa foi lá e prendeu o José Dirceu sem provas, sem nenhuma prova. O Joaquim Barbosa foi lá e ferrou o PT com o mensalão, fez todo aquele escândalo midiático. Ele era o paladino da justiça da Globo. Só pra ver como a Globo pega, usa e joga fora. Aí o Joaquim Barbosa achou que ia ser político, quis até se candidatar à presidência, que ele tava todo dia aparecendo na Globo, todo dia endeusado. O pessoal, não existia ainda gabinete do ódio do Bolsonaro, mas esse pessoal que é fascista, que não tinha ainda um fascista de estimação, era o Barbosa, o fascistinha de estimação deles. Olha o tipo de pessoa que idolatrava o Joaquim Barbosa. São os mesmos que hoje são bolsominions, eles precisavam de alguém, e o Barbosa estava usando a lei de uma maneira bem diferente da maneira que deveria ser usada. Inclusive ele aceitou a importação que foi feita por um procurador-geral da República, indicado pelo Lula, a importação da teoria do domínio de fato, que é uma teoria que veio lá da Alemanha, que o próprio criador da teoria falou, não usem, é ruim.
Para quê? Para prender o José Dirceu. E aí uma ministra do STF, indicada pela Dilma meses antes, a Rosa Weber, fala, e tem vídeo dela falando, procura aí no YouTube, Rosa Weber, José Dirceu, você vai ver ela falando, ó, não tenho provas contra o senhor Dirceu, mas eu condeno porque a literatura jurídica me permite. Que é a tradução disso? Não temos provas, mas eu condeno porque eu posso, eu sou a juíza, tá aqui, tá condenado o José Dirceu. E ele foi condenado, foi preso e ficou anos preso, sem provas, olha só. Essas eram as indicações do governo do PT. Se o PT voltar ao poder em 2022, eu acredito que voltará, com Lula ou com quem quer que seja, e não aprender a fazer indicação, acabou. Porque o próximo golpe, eles não vão deixar a esquerda voltar nunca mais. Talvez dessa vez nós conseguimos, aí ó, estamos organizando oposição, as pesquisas já mostram que o Lula estaria empatado com o Bolsonaro, estamos organizando tudo e tivemos a sorte, é um azar, mas é uma sorte de quê? Que veio o fascismo e até a velha política que deu o golpe no PT ficou com medo do fascismo e falou, peraí, não podemos mais tolerar esse tipo de coisa. Então eles toleram até talvez a esquerda voltar para eles darem outro golpe, mas fascismo não, porque o fascismo se fortalece e vai destruindo tudo ao seu redor. Então, olha só, se o PT voltar ele vai, ou a esquerda, qualquer outro partido de esquerda, que no fim todos fazem indicações erradas nessa hora, sempre um inimigo. É difícil porque na direita eles, e na esquerda não, a pessoa tá lá por ideologia. E aí o que acontece? Se voltar e fizer a indicação errada, não volta nunca mais. Então, vamos sempre bater aqui na tecla nesse canal da estratégia. Se fosse eu, colocava um Procurador-Geral da República, eu já falei isso várias vezes, um símbolo comunista, que é uma estrela do PT tatuada na testa. Quando o Temer indicou para o STF o Alexandre de Moraes, que tinha foto com Alckmin, com Fernando Henrique Cardoso, com não sei quem lá, com um tucano, porque ele era afiliado ao PSDB, ninguém falou nada. Então qual o problema? Então tem que fazer, e alguém que saiba-se que não é um traidor, porque tem alguns lá no STF que mesmo sendo de esquerda, chegou na hora H e traíram, né? Não é, senhor Dias Toffoli? Pois bem, é isso. E se você gostou do vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal. E se quer saber minha aposta para o STF? Não faço ideia, Só torço para que quem quer que seja o escolhido do Bolsonaro o traia assim que assumir a vaga. Mas assim que assumir a vaga, o cara traia o Bolsonaro. Assim, para ele provar do gostinho amargo da traição. É isso. Se gostou, curte, compartilha e se inscreve no canal. Falou!